quero observar com você, a partir do texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 29, três verdades que Jesus ensina sobre a Bíblia. Verdades importantíssimas para a nossa vida. Então vamos ler o texto para nós podermos apreciarmos juntos essas verdades ensinadas por Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 29. E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Que texto importante, porque essas três verdades a respeito da Bíblia que Jesus deixa aqui é de fundamental importância para podermos responder esta grande pergunta que foi feita pelo intérprete da lei. Sem a menor sombra de dúvida, apesar de que a pergunta dele não fora feita com uma boa intenção, foi com uma intenção maldosa, como o versículo 25 deixa claro, com o objetivo de pôr Jesus à prova, como nós dissemos, de tentar pegar Jesus em alguma falta, em alguma falha ali. A pergunta é muito importante. Por quê? Afinal, com respeito àquilo que é de mais importante na vida ou para a vida do ser humano, que é adquirir, herdar a vida eterna, ser salvo, não ser condenado, ter a salvação eterna. Então, e diante desta pergunta tão importante, Jesus responde deixando para nós o que nós estamos chamando aqui de três verdades importantes sobre a Bíblia. A primeira verdade a gente encontra aqui na segunda parte do versículo 26, que Jesus, na resposta ao intérprete da lei, ele diz o seguinte: o que está escrito na lei? O que está escrito na Bíblia? Lei aqui, podemos compreender que ele não está falando propriamente de mandamento no sentido mais restrito, e nem tampouco lá dos 10 mandamentos e também não do Pentateuco, dos 5 primeiro livro da Bíblia, que é chamado também de livros da lei. Nós podemos entender, e aplicar esta resposta de Jesus, que é uma pergunta também, como ele está falando o que está escrito na palavra de Deus. E assim sendo, nós podemos aqui então aprender sobre a autoridade das Escrituras. Aliás, não é a única vez que Jesus menciona a autoridade das Escrituras, que Jesus afirma, com esta pergunta, que é feita em outras vezes também, o que está escrito. Ele está dizendo a respeito da autoridade da palavra de Deus. Por isso, para nós, como eu gosto de usar a expressão cidadãos do reino dos céus, pessoas verdadeiramente compromissadas com Cristo, pessoas que já experimentaram o novo nascimento, a graça salvadora de Cristo, nós temos a Bíblia como palavra de Deus e como a nossa única regra de fé e prática. Então, isso
fica muito claro nas Escrituras, né, que para o genuíno cristão, o verdadeiro cidadão do reino dos céus, a Bíblia é autoridade sobre a nossa vida pelas questões de fé e deve ser, portanto, a nossa única regra de fé e prática. Então aqui nós temos que prestar bastante atenção nisso. Não é uma, mas a única regra de fé e prática. Eu creio que é uma das coisas que diferencia, né, que distingue o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo, está bem aí. É que nós não temos nada além da Bíblia e temos por plena convicção e pela própria revelação das Escrituras que ela é, e somente ela é a autoridade para a nossa vida nas questões, né, doutrinárias com respeito à vontade de Deus para a nossa vida, né? Nós sabemos que por aí existe muitos conceitos religiosos que usam a Bíblia, têm a Bíblia e a diz que ela é a palavra de Deus, mas tem outros livros, outros escritos, né? Porque no caso não são escrituras, né? A escritura é a palavra de Deus, né? E tem outros escritos, tem outras autoridades que juntam com a Bíblia, ou que ficam de pé em igualdade com a Bíblia. Não. O Jesus disse o que diz ou o que está escrito na lei. A segunda verdade que Jesus diz aqui sobre a Bíblia, e muito importante também, é esta segunda pergunta que vem na sequência aqui: como você a entende? Como você a lê? Em outras palavras, né, podemos dizer, né, como você a interpreta. Aí, para mim, é outra grande questão, é outra grande verdade colocada para Jesus aqui, que nós devemos, por Jesus, né, que nós devemos, né, considerar. É a interpretação das Sagradas Escrituras. Pois bem, se nós observarmos, como eu já disse, né, existe determinados segmentos religiosos que diz crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem outro livro, outros escritos, outras autoridades além da Bíblia para sua regra de fé e prática. Então, não é isso que nós cremos, não é isso que entendemos aqui pelo texto e que estamos observando e tantos outros textos mais. Mas além disso, de ter a Bíblia como palavra de Deus, outra questão importantíssima também é como nós a interpretamos. Porque nós sabemos que a palavra escrita, ela necessita de interpretação. Todo leitor, ele é automaticamente também um intérprete. E temos que considerar que há um certo grau de dificuldade a mais de interpretação daquilo que é escrito do que daquilo que é falado. Quando nós estamos conversando com uma pessoa, ocorre o risco de a interpretá-la mal? Claro que sim. Sabemos que isso ocorre não poucas vezes, né? A pessoa diz uma coisa, nós entendemos outra, né? Não exatamente aquilo que a pessoa quer dizer. Mas, muito embora na palavra falada nós temos mais facilidade, porque nós podemos observar os gestos que a pessoa está fazendo, né? Por exemplo, eu estou falando com você aqui por trás de uma câmera, mas estou fazendo um gesto, você pode ver aí o movimento das minhas mãos, né? Se eu dizer um joia é positivo, se eu fazer um negativo é negativo. Isso ajuda na comunicação. A outra questão também, a viva voz, é a entonação de voz, né? Se eu falo com mais força, que eu falo meio pausado, tem outro sentido, que eu falo mais alto, né? Mais baixo, né? Isso tudo
faz parte e faz uma boa parte, podemos assim dizer, da comunicação verbal. Mas na comunicação escrita, essas coisas não são visíveis, né? Então necessita muito mais esforço, necessita muito mais cuidado para não fazer interpretação errada. E aí eu observo que há muitas pessoas e segmentos, né, religiosos, propostas doutrinárias aí, que se perguntar a eles qual é a sua regra de fé e prática, eles vão dizer a Bíblia, né? Já falamos de alguns que têm algo além da Bíblia, mas tem uma boa porção aí também que tem a Bíblia e só a Bíblia. Mas aí vem essa outra questão que Jesus está mencionando aqui: como nós a interpretamos. Os erros doutrinários, os erros de interpretação é algo muito sério. E aí, o que Jesus está dizendo aqui para o intérprete da lei é como ele a interpretava. E Jesus dá uma aprovação para ele, falou: olha, bacana, o que você disse é importante, né? É isso mesmo. Ele respondeu para Jesus, né, a questão de herdar a vida eterna, né? Ele mencionou lá: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, né, de todo o seu entendimento. Então Jesus disse que estava correto. Mas quando nós fazemos uma interpretação errada, é óbvio que também faremos uma aplicação errada das Escrituras. Então é muito importante que nós a interpretamos corretamente. Então, a necessidade de uma interpretação correta, segundo a verdade exposta por Jesus aqui, né? Como a lês, né? Como a observa, como a entende, como a interpreta as Escrituras. Essa pergunta de Jesus nos leva a pensar sobre a necessidade, a importância que tem, a necessidade que temos de termos uma boa interpretação das Escrituras. E aí nós temos, né, principalmente lá quando a gente entra para os estudos teológicos, nós temos regras, né, hermenêuticas, nós temos um estudo sobre hermenêutica, sobre interpretação, né? Também nós temos na própria questão da gramática, né, da forma de leitura, porque às vezes a interpretação já começa a tropeçar bem aí, né? Porque às vezes a primeira dificuldade que aparece é realmente com a nossa leitura, né? Com a questão da gramática, do entendimento da nossa língua, né? Não pode ser desprezado isso também. Mas a Bíblia é um livro espiritual. Sim, a Bíblia é um livro espiritual, mas ela foi escrita, ou está escrita para nós, observando e dentro dos parâmetros da regra da língua portuguesa, da gramática. Isso é importante também. É tudo? Não, porque ela também, e além de um livro físico, humano, ela é um livro espiritual, né? Então aí nós temos que ter algo a mais. Como eu já disse, né? Aí nós temos alguns princípios que é bom ser analisados, que é bom ser aprendidos, que é bom ser ponderados, que nós chamamos hermenêutica, né? A regra da interpretação das Escrituras. Mas é claro que nem só a hermenêutica ou a hermenêutica sozinha vai ser suficiente ainda. Nós temos que ter, né, o entendimento que só o Espírito Santo pode nos dar, porque ele é o autor da palavra, né? Então a grande questão é isso, né? Para nós interpretarmos bem as Escrituras, nós precisamos da revelação do Espírito Santo, né? E se a gente ler um pouquinho atrás aqui dos textos que nós acabamos de mencionar e ler aqui, que nós estamos ponderando sobre ele, tem algo que vai mais ou menos nessa direção e que nos ajuda a entender essa necessidade de termos o auxílio do próprio Deus para entendermos a sua palavra, porque ela não é apenas uma palavra humana, não é um livro apenas humano, ele é um livro divino e humano.
tem as características humanas, nós vamos encontrar, como eu já disse, né, as regras da nossa gramática, nós vamos encontrar coisas da personalidade dos seus autores, tudo bem, mas muito mais do que isso. E a gente voltar um pouquinho à leitura aqui, ainda no capítulo 10 de Lucas, tem algo interessante que nos ajuda a entender essa necessidade que temos da revelação de Deus para entendermos as Sagradas Escrituras. Versículo 21, Jesus diz assim: naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou ao Pai dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então aqui fala da revelação de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo nos conduzir, né, a essa iluminação para nos revelar a pessoa central das Escrituras, que é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é aquele pelo qual nós podemos, ou por meio do qual nós podemos adquirir a vida eterna. Então, amados, a resposta que o intérprete da lei dá a Jesus, ela é adequada. A interpretação que ele faz e a aplicação que ele faz desse texto para herdar a vida eterna é interessante. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento e dentro da nossa cultura evangélica, vamos dizer assim, né, parece que muitas vezes não faz sentido, né, porque a gente pensa aí, né, a resposta diz: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua força, amar a Deus, né? Parece que está mais ligado ao sentido de obediência, né? E não propriamente a questão de salvação. Mas o que eu sempre falo é que nós precisamos entender a linguagem do Antigo Testamento e a interpretar também à luz do Novo Testamento, e o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Então há uma correlação muito interessante entre os textos do Antigo e do Novo Testamento, e de certa forma podemos até dizer assim que no Novo Testamento nós vamos encontrar mais clareza, mais luz no texto do Antigo Testamento. Obviamente, né, o intérprete da lei está ali nos dias de Jesus, não tinha o Novo Testamento ainda, mas o que ele quis dizer com esta palavra, e esta palavra que foi, né, aprovada por Jesus? O correspondente, vou usar essa palavra aqui, o correspondente desta palavra no Novo Testamento é bem expresso aqui na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3 e versículo 23. Olha o que diz a palavra de Deus aqui: e o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Olha que a gente vai olhar lá Jesus também interrogado pelos fariseus qual seria o grande mandamento da lei. Jesus disse: o primeiro é este, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui você vê que o João, ele coloca ali essa versão do primeiro mandamento em crer em Jesus. Por quê? Porque ali nós entendemos que essa expressão aqui, amar ao Senhor, é reconhecer o valor que ele tem, é crer em Jesus e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então eu não tenho a mínima dificuldade de entender e plena convicção de que a boa interpretação desse amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, à luz do Novo Testamento, é primeiramente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aí você pode perguntar: mas como assim? É o seguinte: amar a Deus aqui é dar-lhe o devido valor, é reconhecer a importância que ele tem para a minha vida. E aí a maior revelação
dessa importância está no sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Então, isto é amá-lo de todo o coração, de toda a sua força, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como o texto que nós acabamos de apreciar aqui no Evangelho, ou melhor, na carta do apóstolo João, né? O seu mandamento é este. Este é o grande mandamento da lei, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E o segundo, que amemos uns aos outros conforme o mandamento que ele nos deu. Aliás, Cristo é a revelação das Escrituras. Cristo é, por assim dizer, também a interpretação das Escrituras. Pois bem, mas a terceira verdade que Jesus deixa aqui para nós a respeito das Escrituras está ali já no versículo 28 a seguir. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, como nós já vimos, né? O caminho é este, é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o caminho para a salvação, porque só Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Beleza, respondido essa questão. Faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aqui tem uma outra questão extremamente importante. Essa terceira verdade sobre as Escrituras é de suma importância para as nossas vidas, porque o texto diz assim, que Jesus disse: faça isso e viverás. O que quer dizer isso? É a necessidade de colocarmos as Escrituras na prática, de praticarmos as Escrituras, né? Melhor dizendo. Porque às vezes nós conhecemos as Escrituras, nós a interpretamos bem, mas nós não a colocamos na prática. É de fato, se queremos ser salvos, fazer de Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Coloque isso na prática e você viverá, né? Mas o interessante é que o intérprete da lei não preocupou com o primeiro grande mandamento da lei. Ele preocupou com o segundo. E querendo justificar-se, né? Ele diz o seguinte: mas quem é o meu próximo? Né? Os judeus tinham um conceito errado naquela época, né? Que o próximo era o judeu. E aí Jesus, para responder essa pergunta dele, conta a história, né, que nós conhecemos como parábola do bom samaritano, e deixa muito claro que o próximo ali era um samaritano, que era uma pessoa assim que não era do agrado dos judeus, né? Os judeus não tinham simpatia e tinha preconceitos, né, com o samaritano. Mas o que é interessante notarmos aqui é esse ensino de Jesus. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está ensinando para nós, é que nós precisamos colocar a Bíblia em prática. No Evangelho de João, Jesus questiona os judeus para a seguinte forma: vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. De fato, são elas que testificam de mim, como nós acabamos de ver. O que testificou de Jesus aqui? As Escrituras. Nós não vimos a interpretação do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento? Amar o Senhor teu Deus é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Crer nele? Beleza. Mas só que Jesus acrescenta e diz assim: mas vós não queres vir a mim para teres vida. Ou seja, eles tinham as Escrituras, eles tinham até a capacidade, aliás, eles eram muito bons nisso, né? Na interpretação das Escrituras, né? Examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e de fato é isso mesmo, Jesus está dizendo, é elas, né, que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para teres vida eterna, ou seja, vocês não querem aplicar na vida de vocês o que a palavra de Deus diz. Então eles estavam ali rejeitando Jesus,
rejeitando a oferta da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não querendo ir a Jesus, ou seja, não estavam colocando a palavra de Deus em prática. Então essa é a terceira verdade que Jesus diz: não adianta nós só conhecermos a Bíblia, não adianta nós só fazermos uma boa interpretação da Bíblia. O que precisamos é colocar a Bíblia em prática na nossa vida, e o primeiro passo, é claro, é reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas, como Salvador das nossas vidas, e assim sendo, colocar em prática também os seus mandamentos. Porque, aliás, o próprio Senhor Jesus, questiona e diz: mas por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Isso não tem valor algum. Ou seja, não adianta nós termos uma confissão e não termos um testemunho de vida. Então o que Jesus está deixando claro para nós, que além de nós precisarmos reconhecer a autoridade das Escrituras, e assim, claro, conhecer as Escrituras, além de que nós temos que ter o cuidado, e claro, para isso nós temos que ter a iluminação do Espírito Santo, para termos o devido cuidado com a interpretação das Escrituras. Temos que ter a revelação do Espírito Santo na nossa vida, mas também precisamos de essa disposição de colocar a Bíblia em prática. Faça isso e você viverá. Esta é a afirmação de Jesus aqui, o que nós estamos observando como terceiro ensino sobre a importância que tem de colocarmos a Bíblia em prática. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter esse coração, essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, e assim sendo, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática, a única autoridade sobre as nossas vidas. E devemos, com isso, ou por este fato, termos o devido cuidado de fazermos uma boa interpretação da Bíblia, lançando mão dos recursos que nós precisamos da gramática para fazermos uma boa leitura, lançando mão dos recursos da hermenêutica, claro, na medida do possível, para nós fazermos uma boa interpretação daquilo que lemos, mas principalmente termos a humildade de dependermos do Espírito Santo e a submissão ao Espírito Santo para que ele possa trazer-nos a revelação correta das Escrituras. Mas tudo isso não é suficiente se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática. Faça isso e viverás. Ou seja, só obteremos vida eterna quando colocarmos a Bíblia em prática, a partir, e é claro, do primeiro ponto, reconhecendo o primeiro grande mandamento da lei, que é crer em Jesus Cristo como enviado de Deus e observar os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe para que assim seja de fato e de verdade na nossa vida.